Amém, igreja, bom dia. Paz do Senhor. Glória a Deus. Quem participou do café com a gente, diga amém. Você que não participou do café, fique atento para você participar do próximo. Tem sido um tempo muito bom na presença do Senhor, com os irmãos, um tempo de comunhão. Igreja é isso, é comunhão. Então você que não participou desse café, fique atento lá no grupo da igreja, porque a gente está sempre colocando lá as agendas do culto da família. Amém? Vou esperar a pastora Virgínia para a salinha com as crianças. Glória a Deus. Aleluia. Abra comigo sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Na medida que você for achando, você vai dizendo: eu vou para o céu. Glória a Deus. Aleluia. Na NVI é 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14. Quem está com a versão NAA, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém? Nós estamos ministrando aqui aos domingos pela manhã uma série intitulada de Seguindo o Espírito Santo. Diga assim: Seguindo o Espírito Santo. Hoje vai ser a terceira parte dessa mensagem, a terceira parte dessa série que eu chamei de Cheios do Espírito Santo. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Nós estamos navegando no oceano da palavra de Deus e aprendendo que o Espírito Santo não é uma coisa para ser usado, é uma pessoa para ser amado. O Espírito Santo não é uma manifestação, o Espírito Santo é uma pessoa. Nós utilizamos um conceito da psicologia que diz que para alguém ser definido como uma pessoa, ela precisa ter 3 características: vontade, emoção e intelecto. E na palavra de Deus nós encontramos versículos, textos que corroboram com essa ideia de que o Espírito Santo tem emoção, vontade e intelecto. Por exemplo, o Espírito Santo, ele tem vontade. Quando Paulo ele vai ensinar acerca dos dons espirituais, ele diz o seguinte: que o Espírito Santo distribui os dons de acordo com a sua vontade. O Espírito Santo ele tem vontade. A palavra de Deus vai dizer também que o Espírito Santo tem emoções. Paulo diz o seguinte: não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual vocês foram selados para o dia da redenção. Se nós podemos entristecer o Espírito Santo com as nossas atitudes, é porque ele tem emoção. E o Espírito Santo ele também tem intelecto. A palavra de Deus vai dizer, Paulo, mais uma vez, declarando, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, que o Espírito Santo, ele sonda as profundezas de Deus, ele sonda o coração de Deus. Sondar significa procurar conhecer. Só quem tem intelecto pode conhecer algo, pode buscar conhecer algo. O Espírito Santo, ele tem intelecto. Ou seja, o Espírito Santo ele tem vontade, ele tem emoção e ele tem intelecto. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é vento, por mais que ele se manifeste como vento. O Espírito Santo não é fogo, por mais que ele se manifeste como fogo. Ele não é água que sacia a nossa sede, por mais que ele se manifeste como água e venha saciar a nossa sede. Venha encharcar o deserto da nossa alma. Ele não é água. O Espírito Santo é uma pessoa. Uma pessoa que nós precisamos aprender
a amar. E aprendemos na palavra de Deus que todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, verdadeiramente é filho de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14. Irmãos, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus é um direito de filiação. Quando você nasce de novo, quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, esse novo estilo de vida vai depender de você ser guiado pelo Espírito Santo. Você não adquire o direito de ser guiado pelo Espírito Santo quando ora, quando lê a Bíblia. Você recebe o direito de ser guiado pelo Espírito Santo quando você nasce de novo. Quando você nasce de novo, você recebe esse direito de ser guiado pelo Espírito Santo. Agora, esse direito ele precisa ser exercido. Nem todos exercem o direito de ser guiado pelo Espírito Santo. Por isso que é muito importante que a gente aprenda a ser guiado pelo Espírito Santo. Como podemos ser guiados pelo Espírito Santo? E na última semana, irmãos, nós enfatizamos a importância da oração nesse processo de sermos guiados pelo Espírito Santo. Estudamos ali o texto de Daniel, capítulo 6, que nos ensina algo muito profundo sobre oração. O rei Dário baixou um decreto que por 30 dias ninguém em seu reino poderia orar a outro Deus. Pessoas ali tinham inveja de Daniel, perseguiam Daniel, sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia. E foram eles que colocaram essa ideia na cabeça do rei, tentando de uma forma pegar Daniel em algum erro. Daniel tinha um espírito excelente e essa foi a única forma deles pegarem Daniel em alguma transgressão a uma lei. Quando o decreto foi baixado pelo rei Dário, e essa notícia chegou a Daniel, Daniel manteve o seu compromisso com Deus de orar 3 vezes ao dia, mesmo diante de um decreto que trazia como consequência para aquele que descumprisse ser lançado na cova dos leões e morrer. Daniel preferiu arriscar a sua vida do que passar um dia sem orar, meus irmãos. Olha o compromisso que Daniel tinha com Deus. Olha o compromisso que Daniel tinha com a oração. E por que Daniel tinha esse compromisso com a oração? Porque Daniel sabia que quem não ora já está morto. Quem não ora está morrendo espiritualmente. Ouça o que eu vou te dizer. Se você não ora, se você não tem disciplina na sua vida devocional, se você não está orando todos os dias, toda semana, saiba de uma coisa, você está morrendo espiritualmente. Por mais que você venha à igreja, por mais que você participe da liturgia do culto, por mais que você esteja participando da escala na igreja, se você não ora, se você não tem uma vida de oração, você está morrendo espiritualmente. Daniel preferiu ser lançado na cova dos leões do que passar um dia sem orar ao teu Deus, sem passar um dia sem orar ao Senhor. E aí muitas vezes a gente olha para os resultados da vida de Daniel e a gente fala bem assim: eu creio nesse Deus que me livra da cova dos leões. Mas olha os bastidores da vida de Daniel. A gente não pode olhar, irmão, somente para os bastidores da vida de alguns personagens bíblicos. Deus livra da cova dos leões? Livra. Mas a pergunta que eu faço é: qual é o bastidor da sua vida? Porque aqui Deus está revelando o bastidor da vida de Daniel, está revelando a intimidade de Daniel, o quarto de Daniel, o que acontecia dentro da casa de Daniel. E lá Daniel tinha um altar de oração, um compromisso com Deus, que ele levava isso muito a sério. Então, o nosso Deus, ele livra da cova dos leões, ele tem poder para isso. Mas a pergunta é: qual é o bastidor da sua vida? Você tem essa aliança com Deus que Daniel tinha?
Esse compromisso com Deus que Daniel tinha, porque esse é o segredo da vida de Daniel. Então Deus olha para Daniel na cova dos leões e ele pensa: esses leões não vão devorar meu filho, esses leões não vão devorar meu servo. Daniel tinha uma intimidade tão profunda com Deus, um compromisso, uma aliança, e isso ativou os livramentos do Senhor. Quantos podem dizer glória a Deus? Então a gente não pode olhar somente para o resultado da vida de Daniel, a gente tem que olhar para o bastidor da vida de Daniel e aprender a ser como ele. A oração, irmãos, tem que ser algo levado a sério em nossas vidas. É através da oração que nós ativamos os milagres do Senhor. É através da oração que nos tornamos mais sensíveis à voz do Senhor. É através da oração que o Senhor nos guia em toda a sua vontade. A palavra do Senhor vai falar também sobre Elias. Tiago capítulo 5. Elias era um homem sujeito às mesmas emoções que nós. No entanto, ele orou e por 3 anos e 6 meses não choveu em Israel. Ele voltou a orar e a chuva desceu. Tiago faz questão de dizer o seguinte: Elias era um homem sujeito às mesmas emoções que eu e você. As mesmas paixões. Ele enfrentava os mesmos desafios. Mas qual era a diferença da vida de Elias? Elias orava, ele orou e a chuva não desceu. Ele voltou a orar e a chuva voltou a acontecer em Israel. Em outro momento, Elias ora e o fogo do céu desceu e consumiu o sacrifício que estava no altar, naquele confronto com os profetas de Baal. Irmãos, Elias tinha uma marca, ele era um homem de oração. Por isso que ele vivia no poder de Deus. Agora, ele era uma pessoa comum, como eu e você. As mesmas paixões, as mesmas emoções, os mesmos sentimentos, os mesmos desafios, as mesmas crises. E em determinado momento ele pediu para morrer. Diante de uma perseguição que ele estava enfrentando, ele pediu até a morte. Ele era como nós. Só que a chave da vitória de Elias é que ele era um homem de oração. Irmãos, a oração pode fazer grandes coisas por você, pela sua vida, pelo seu casamento, pela sua família, na vida dos seus filhos, porque é através da oração que Deus vai intervir na sua história. Deus decidiu intervir na história humana através da oração. Você pode sofrer, você pode estar passando por dificuldade. Deus não ouve sofrimento, Deus não ouve dificuldade, Deus ouve oração. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, me buscar, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu e sararei a sua terra. Deus não ouve dificuldade, Deus não ouve problemas, Deus não ouve reclamação, Deus não ouve murmuração, Deus não ouve dor. Por mais que Ele queira fazer intervenções na sua vida, quando você está passando por uma dificuldade, Ele decidiu intervir na sua história, quando você ora, quando você clama, porque é nesse momento que você abre a sua vida para que Ele entre e transforme tudo em seu viver. Quantos podem dizer glória a Deus? A oração, irmãos, é a chave para que possamos ser guiados pelo Espírito Santo. Nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo através da oração. Leve a oração a sério. Levante esse altar de oração na sua casa. Preserve esse altar. Queime desse altar seu sacrifício todos os dias. A sua vida diante do Senhor. Em sacrifício vivo a Ele. E hoje nós vamos dar continuidade a esse tema, seguindo o Espírito Santo, avançando nesse tema. E o texto que lemos, 2 Coríntios capítulo 13, verso 13. Esse texto, irmãos, vai nos revelar os 3 presentes da Trindade. 3 presentes que a Trindade tem para mim e para você. O primeiro é o presente que Jesus tem para nós. Sua graça. A graça de Jesus.
Segundo, o presente que Deus tem para nós, o amor de Deus. E o terceiro presente que a Trindade tem para nós, o Espírito Santo e a comunhão do Espírito Santo. Irmãos, esses são três presentes que a divindade tem para nós, que a Trindade tem para nós. A graça de Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo. E eu quero dar ênfase hoje mais uma vez nesse presente que o Espírito Santo nos dá, que é a sua comunhão. Ouça o que eu vou te dizer. Você pode pensar que o que mais o Espírito Santo quer te dar é poder. Ele quer te dar poder, mas o que ele mais quer te dar é da amizade dele. A comunhão do Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo, ele quer ser seu amigo. O Espírito Santo, ele quer caminhar com você todos os dias da sua vida. Porque essa é a marca que o distingue. Esse é o presente que ele trouxe para nós, é a comunhão com ele. Ele quer ser seu amigo. Ele quer participar com você em tudo que você faz. Ele quer te dar direção. Ele quer te guiar. Ele quer te levar para a perfeita vontade de Deus. Ele quer ser seu amigo. Esse é o presente que a divindade entrega para nós através do Espírito Santo, através deste membro da Trindade chamado Espírito Santo. A comunhão com Ele, a amizade com Ele. Agora ouça o que eu vou te falar. O Espírito Santo, ele não te conduz. O Espírito Santo, ele te guia. É diferente de um carro que você entra, coloca a mão na direção, você passa a marcha, você acelera, você está conduzindo o carro. Tanto é que você tem uma carteira de condutor. Você está conduzindo o carro. O Espírito Santo, ele não vai te conduzir, ele vai te guiar. Ele vai à frente, te dando direção. E você decide se vai segui-lo ou se vai viver de acordo com a sua própria vontade. O Espírito Santo é um guia. Ele vai à frente, apontando o caminho, te dando direção, te liderando. Mas é você que vai decidir se você vai segui-lo ou se você vai viver segundo a sua própria vontade. Irmãos, a chave da gente caminhar no poder do Espírito é a gente ser guiado pelo Espírito. Se você quer caminhar no poder do Espírito Santo, então seja guiado pelo Espírito Santo. Quando nós lemos Atos capítulo 10, Pedro, guiado pelo Espírito Santo, ele vai à casa de um homem chamado Cornélio, um centurião romano. Quando ele chega na casa de Cornélio, ele prega o evangelho de Jesus. E ali, irmãos, o Espírito Santo desceu sobre aquela casa, houve um grande avivamento e várias pessoas foram salvas e batizadas. O Espírito Santo fez uma obra tremenda na casa de Cornélio. Sabe por quê? Porque Pedro caminhava no poder de Deus. Ele era guiado pelo Espírito Santo de Deus. Sempre que você é guiado pelo Espírito Santo, você caminha no poder de Deus. Onde você chega, o poder de Deus se manifesta. Quantos podem dizer glória a Deus? Atos capítulo 16, segunda viagem missionária de Paulo. Paulo recebe uma visão, o Espírito Santo deu uma visão a Paulo, e nessa visão ele deveria ir a Macedônia, na cidade de Filipos. Quando ele chega naquela cidade, uma mulher que estava possessa por um espírito de adivinhação, Paulo olha para aquela mulher, depois de dias aquela mulher atrás de Paulo, Paulo expulsa o demônio que estava sobre aquela mulher. Um espírito de adivinhação. Os donos daquela mulher, ao perder sua fonte de lucro, arrastaram Paulo e Silas para a praça. Paulo e Silas foram julgados pelos magistrados daquela cidade. E a sentença foi, eles foram açoitados e presos. E quando eles estavam presos, à noite, a palavra de Deus vai dizer que Paulo e Silas começaram a orar e louvar a Deus.
E quando eles estavam louvando a Deus, adorando a Deus, cantando cânticos de exaltação a Deus, orando ao Senhor, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo produziu um grande terremoto naquela cadeia. Sabe o que aconteceu? As correntes que estavam prendendo Paulo se quebraram. Porque, irmãos, quando você ora, quando você adora a Deus, quando você tem compromisso com Deus, não tem corrente maligna que te segura, que te prende. O diabo não pode segurar o seu casamento se na sua casa tem um altar de oração. Não há correntes do inferno que possam segurar a vida de um homem que vive debaixo da oração, na presença de Deus. Paulo e Silas oraram, louvando a Deus, as correntes se quebraram, as cadeias se abriram, e Paulo e Silas saíram pela porta da frente daquela prisão. O poder de Deus, irmãos, acompanhava Paulo, sabe por quê? Porque ele era guiado pelo Espírito Santo. Paulo não caminhava por sorte, Paulo não caminhava no improviso, Paulo caminhava no poder de Deus, guiado pelo Espírito Santo. A gente precisa parar de viver no improviso. A gente precisa parar de viver por sorte. Nós precisamos viver guiados pelo Espírito Santo, igreja. Caminhar no poder de Deus. E quando esse milagre estrondoso acontece, o carcereiro, vendo que Paulo e Silas haviam saído pela porta da frente, ele estava dormindo, cochilando. Quando ele acorda, viu que Paulo e Silas não estavam mais presos. Quando ele ia se matar, porque a pena para ele seria muito dura, Paulo interrompe: não faça isso, eu estou aqui. O resultado disso é que aquele carcereiro levou Paulo e Silas para sua casa. Paulo e Silas pregaram a palavra do Senhor. Expuseram o evangelho de Jesus. Toda a casa daquele carcereiro foi salva. Sabe por quê? O poder de Deus acompanhava Paulo, porque ele seguia o Espírito Santo. Eu estou enfatizando, irmãos, esses aspectos da consequência de seguirmos o Espírito Santo para trazer para nós uma responsabilidade. Nós precisamos caminhar no poder de Deus. Agora, para que isso seja uma realidade em nossas vidas, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo todos os dias. Nós precisamos ter compromisso em buscarmos ser guiados por Ele. Agora, pastor, como que eu faço para eu ser guiado pelo Espírito Santo? Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E aqui eu quero revelar um segredo da palavra de Deus, uma chave da palavra de Deus para que você seja guiado pelo Espírito Santo. Lucas capítulo 4, versículo 1, está escrito assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Jesus estava no Jordão, e ele foi ao Jordão para ser batizado por João Batista. Quando ele estava ali, naquele lugar, a palavra do Senhor vai dizer que o Espírito Santo, de forma corpórea, através de uma pomba, desce sobre Jesus. Uma voz bradou do alto: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus foi batizado por João Batista, e a palavra do Senhor está dizendo que ele volta do Jordão, cheio do Espírito Santo. E o que aconteceu quando ele estava cheio do Espírito Santo? Ele foi guiado pelo mesmo Espírito. Aqui tem uma revelação, uma verdade espiritual que a gente precisa entender. Ouça, você é guiado por aquilo que está cheio. Jesus, cheio do Espírito Santo, foi guiado pelo mesmo Espírito. Você é guiado por aquilo que está cheio. Esse é um princípio do mundo espiritual. Irmão, se você está cheio de ira, você vai ser guiado pelo sentimento de ira. Se você está cheio de mágoa, você vai ser guiado pela mágoa.
Se você está cheio de inveja, você vai ser guiado pela inveja. Se você está cheio de ofensa em sua alma, você vai ser guiado pelo sentimento de ofensa, porque você é guiado por aquilo que está cheio. Jesus, ele foi guiado pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Ele estava cheio do Espírito Santo. Você quer ser guiado pelo Espírito Santo? Enchei-vos dele, enchei-vos da presença dele, enchei-vos da glória dele, e você vai ser guiado por aquilo que você está cheio. Quantos podem dizer glória a Deus? Esse é o princípio. Você é guiado por aquilo que está cheio. Pastor, como que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Irmão, se você nunca entregou a sua vida a Jesus, primeiro você precisa receber o Espírito Santo. Você precisa primeiro receber o Espírito Santo. Aceitar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Crer que na cruz do Calvário Ele pagou a sua dívida, que o escrito da dívida que havia contra você por causa do pecado foi pago. E aí você recebe o Espírito Santo. Agora, se você já é um crente em Jesus Cristo, agora você precisa se encher dele, ser cheio da presença dele, transbordar da glória dele, porque você vai ser guiado por aquilo que você está cheio. Quantos podem dizer glória a Deus? Sabe qual é o problema? É que nós queremos muitas vezes ser guiados pelo Espírito Santo vazios. Não vai dar certo. Você está vazio e quer a direção do Espírito Santo. Você não ora e quer a direção do Espírito Santo. Você não lê a palavra de Deus e quer a direção do Espírito Santo. Vazio, você não vai ter direção. Você é guiado por aquilo que está cheio. Irmão, não saia de casa pela manhã sem se encher da presença de Deus. Não vá trabalhar sem se encher da glória de Deus. Porque você vai buscar direção durante o dia e você vai ficar perdido. Agora, quando você está cheio, irmãos, você caminha no sobrenatural. Você caminha na unção de Deus. Você caminha no poder de Deus, porque você está cheio. Você vai sempre ser guiado por aquilo que está cheio. Sem você perceber, sem você entender, o Espírito Santo vai estar te guiando ao propósito do Senhor na sua vida. Ele vai te guiar ao propósito do Senhor. Quando você está cheio do Espírito Santo, você se torna uma pessoa mais sensível a Ele. A pessoa que é cheia do Espírito Santo começa a amar o que o Espírito Santo ama, desejar o que o Espírito Santo deseja. E é assim que você é guiado, irmão, pelo Espírito Santo. Quem não é cheio do Espírito Santo, ama o que Deus não ama, quer o que Deus não quer, deseja o que Deus não quer, não tem direção para a sua vida assim. Porque quando a gente está cheio, a gente se torna mais sensível à presença do Senhor. Uma vez eu estava indo para o fórum na Serra Sede. Eu estava subindo pela BR-101, quase chegando na entrada na BR-101 que vai para a Serra Sede, onde eu entro para ir para o fórum. Irmãos, eu estava dirigindo, adorando, louvando a Deus. E eu, ali, são duas pistas que tem para você e duas pistas que você tem para voltar. Eu lembro que eu estava dirigindo e uma voz falou no meu coração: sai dessa pista e vai para outra. Não tinha ninguém na pista. Não tinha ninguém indo, não tinha ninguém voltando. Mas lá em cima tinha uma descida. Eu não tinha visão do lado de lá. Uma voz falou no meu coração: vai para outra pista. Irmãos, quando essa voz bradou no meu coração, eu simplesmente fui para outra pista. Quando eu fui para outra pista, um carro que havia sido roubado passou exatamente na contramão onde eu estava. Quando ele passou, eu reconheci que aquela era a voz do Senhor, me dando livramento, cuidando de mim. Eu olhei pelo retrovisor e falei: Senhor, dá livramento,
Porque ele estava na contramão. O cara tinha roubado o carro. E estava fugindo da polícia. Olhei pelo retrovisor, teve vários acidentes lá embaixo. Depois saiu no jornal e tudo. Naquele momento, por eu estar cheio do Espírito Santo, eu me tornei mais sensível para ouvir a voz dele. Irmãos, tem muitos livramentos que nos alcançam, porque você está sensível à voz de Deus. Você ouve a voz do Espírito Santo, você está cheio dele, você está cheio da presença dele. A palavra do Senhor para nós essa manhã é: enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Eu falei para os irmãos na semana passada, eu quero mais uma vez falar para te incentivar, para te motivar. Este ano, eu não sei você, mas vai ser o ano que eu mais vou orar na minha vida. Vai ser o ano que eu mais vou ler a Bíblia na minha vida. Vai ser o ano que eu mais vou buscar a presença de Deus na minha vida. Sabe por quê? Eu quero caminhar no poder de Deus. Eu quero caminhar na unção de Deus. E eu sei que para isso ser uma realidade na minha vida, eu tenho que ser guiado pelo Espírito. Porque quando eu sou guiado pelo Espírito, eu ando no poder dele. Aleluia! Correntes espirituais vão ser quebradas na sua vida nesse ano, se você clamar ao Senhor, buscar o Senhor, como Paulo e Silas, adorando ao Senhor, as correntes se quebraram naquele cativeiro. Eu profetizo sobre a sua vida, será um ano que as correntes se quebrarão na sua vida, o inimigo não vai te segurar, o inimigo não vai te parar, porque você está levantando um altar de oração, e o fogo do céu vai descer sobre a sua vida, em nome de Jesus. O fogo do céu vai descer sobre o seu casamento. O fogo do céu vai descer sobre a sua família, sobre os seus negócios. É ano de romper em fé. Aleluia! Aleluia! Glória te damos, Senhor. Ser exaltado neste lugar, Espírito Santo. Ser exaltado neste lugar, Espírito Santo. Nós dependemos de Ti, nós precisamos de Ti. Estamos aqui na dependência do Senhor. Espírito Santo de Deus, vem nesta manhã. Toca-nos, restaura-nos, liberta-nos. Espírito Santo de Deus, enche-nos para que sejamos cheios. Enche-nos para que sejamos curados, restaurados, libertos. Enche-nos para que possamos ser guiados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Não é tempo de carnalidade, igreja. É tempo de depender da presença do Senhor. Não é tempo de andarmos na carne. É tempo de dependermos do Espírito Santo de Deus. Quantos podem dizer glória a Deus? Diga assim: eu sou guiado por aquilo que estou cheio. Você é guiado por aquilo que está cheio. Você está cheio de quê? A gente é como uma esponja, irmãos. Quando aperta, sai o quê? Já viu quando você lava a louça? Aí você vai lavar a grelha do churrasco. A esponja fica como? Toda suja, toda preta. Quando você aperta assim, sabe o que? Vai sair a graxa do churrasco, irmãos. Não tem jeito. Por que quando você aperta a esponja sai aquilo? Porque ela está cheia daquilo. Quando você é apertado, amassado, o que sai de você? Se você está cheio da presença de Deus, podem te apertar, podem te amassar, podem te perseguir. Vai sair unção de Deus de dentro de você. Vai sair glória de Deus de dentro de você. Vai sair poder de Deus de dentro de você. Porque você, irmãos, vai ser guiado por aquilo que você está cheio. Essa é a paz que excede todo entendimento. Essa é a paz que excede todo entendimento. Você só tem ela. E mesmo diante das circunstâncias contrárias, você vai viver nessa unção, nessa graça. Quantos podem dizer glória a Deus? Então, o primeiro princípio espiritual, para que sejamos guiados pelo Espírito Santo. Eu sou guiado por aquilo que sou cheio. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado
pelo mesmo Espírito. Segunda chave, para que sejamos guiados pelo Espírito Santo. Precisamos nos render ao Espírito Santo. Diga assim: eu preciso me render ao Espírito Santo. A nossa vitória, segundo os critérios divinos, não se baseia no que fazemos, mas ao que obedecemos. Existem dois tipos de vitória, irmãos. A vitória segundo os critérios humanos e a vitória segundo os critérios divinos, celestiais. A vitória segundo os critérios humanos não te garante salvação, não te garante que você cumprirá o projeto de Deus. A palavra do Senhor diz que o homem pode ganhar a sua alma, e pode ganhar o mundo e ainda assim perder a sua alma. De que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Foram pessoas que colocaram o seu foco em vitórias terrenas, humanas. Se esqueceram da palavra de Deus, do propósito de Deus. Mas a vitória, segundo os critérios divinos, não se baseia no que você faz, mas no que você obedece. Quantos podem dizer glória a Deus? Ou seja, a nossa força está na rendição e na obediência. Quanto mais obedeço, mais forte eu sou. Quanto mais me rendo à vontade de Deus, mais resistente me torno às tentações, às dificuldades, às lutas, os problemas, aos desafios. E para que eu me renda ao Espírito Santo todos os dias, eu preciso reconhecer a soberania de Deus em minha vida. Rendição começa com a consciência de que Deus é Senhor sobre todas as coisas e que sua vontade é perfeita. Quando reconhecemos que Ele sabe o que é melhor para nós, ficamos mais dispostos a entregar nossas vidas a Ele. Irmãos, Deus sabe o que é melhor para a sua vida, para a minha vida. E isso tem que nos tornar pessoas dispostas a nos rendermos à vontade dEle todos os dias. A palavra do Senhor diz, Salmo 24:1, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Quantos podem dizer aleluia? Diga assim para o seu irmão, você pertence a Deus. Se renda a Ele, Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Irmão, se o Tiago, ele tem uma direção para a minha vida, e eu sei que o que ele está falando é melhor para mim, vai ser muito mais fácil eu acatar o que ele está falando. Assim para com Deus. Se eu tenho a convicção de que Deus sabe o que é melhor para mim, eu vou me render à vontade dEle todos os dias. Eu não vou lutar contra a vontade dEle. Eu não vou lutar contra o propósito dEle. Eu não vou lutar contra a soberania dEle em minha vida. Eu vou me render. Eu vou me render todos os dias. Precisamos reconhecer a soberania dEle em nossas vidas, a soberania de Deus, nos submetendo à palavra de Deus. O Espírito Santo nunca nos guiará em oposição à palavra de Deus. Ou seja, render-se ao Espírito Santo é obedecer aos ensinos da palavra de Deus, permitindo que ela nos transforme nosso caráter, toque a nossa personalidade. A palavra do Senhor vai dizer, 2 Timóteo capítulo 3:16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Quantos podem dizer aleluia? Submeta-se à palavra de Deus e reconheça que Ele é soberano sobre a sua vida. Segunda chave para a gente ser guiado pelo Espírito Santo é a rendição. Você é forte quando se rende à vontade de Deus. Você é forte não pelo que você faz, mas pelo que você obedece. Aleluia! Glória a Deus! E a terceira chave, e a gente encerra por hoje. Precisamos ser sinceros diante de Deus. Diga assim, eu preciso ser sincero diante de Deus. Irmãos, Deus conhece nossos pensamentos e intenções.
mas Ele deseja que confessemos nossas dificuldades e necessidades. Ouça o que eu vou te dizer. Isso aqui é uma chave para você ser guiado pelo Espírito Santo. Sinceridade diante do Senhor. Irmãos, a sinceridade não faz com que Deus conheça mais sobre nós. A sinceridade diante dele faz com que a gente entenda o quão dependentes somos dele. Quem somos diante dele. Quando você é sincero, você se aproxima do Senhor e você não pensa como você vai falar, você simplesmente fala. Porque tem pessoas que vão orar, irmãos, parece uma cerimônia. Porque pelo teu beneplácito, o que é beneplácito, meus irmãos? Tem beneplácito com Deus não, irmãos. Com Deus é, Senhor, tem misericórdia de mim, eu estou aqui, Senhor. Pobre, cego e nu, pequei, errei, preciso da sua glória, preciso do seu perdão, preciso que o Senhor venha e me tire desse lamaçal de pecado, dessa dificuldade. Tem beneplácito com Deus não, irmão. Isso é religiosidade. Seja sincero, abre a sua vida, abre o seu coração. Porque quando você é sincero diante de Deus, você entende quem você é diante dele, o quão você depende dele. Fica imaginando Pedro afundando. Já pensou, Tiago, uma oração daquelas longas? A oração do beneplácito. Pedro afundando. Senhor, pelo teu beneplácito, eu te afundou. O que Pedro falou? Senhor, salva-me! Jesus estendeu a mão, levantou Pedro e salvou Pedro. Simplicidade, sinceridade de alma, de coração. Com Deus tem beneplácito não, irmão. A gente aprende umas orações. Tem gente que vai orar, muda o tom de voz. É um personagem que está orando. Vai orar, parece que é um teatro. Sobe no palco. Senhor! Meu Deus do céu, o que é isso, gente? Se meu filho falar comigo assim, você está com um problema, meu filho. Fala com o papai. O que você quer, filho? Não, pai, porque pelo beneplácito da tua presença, da tua glória. Fala, meu filho, o que você quer? Desembucha. Fala, meu filho está com um problema, sim ou não? Mas por que a gente se relaciona com Deus assim? Sinceridade, irmãos. Simplicidade. Deus é Pai. Deus é Pai. E Ele quer se relacionar com você como você sendo filho. Ele olha para você e Ele fala, você é meu filho. Jesus, no momento mais difícil da vida dele, Ele foi sincero. Ele falou, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas que todavia seja feita a sua vontade. Sabe o que fortaleceu Jesus para ir para a cruz? A sinceridade dele diante do Pai. Falar, Senhor, se tiver outra alternativa aí, estou na fila. Se tiver outra forma de eu cumprir o teu projeto, sem morrer naquela cruz ali, eis-me aqui. Mas que seja feita a tua vontade. A sinceridade de Jesus em abrir o coração diante do Pai o fortaleceu. Fez com que a unção de Deus fosse derramada sobre a vida dele. E pela alegria que tomou ele, a alegria que estava proposta a ele, ele suportou a cruz. A sinceridade diante de Deus trouxe a alegria de Deus para Jesus. Ele olhou para a cruz e ele viu eu e você aqui hoje, há 2025 anos depois, ouvindo a palavra dele, ouvindo o testemunho dele, ouvindo que ele operou uma grande e poderosa salvação para as nossas vidas. Aleluia! Seja sincero, irmão, diante do Senhor. Essa é uma das chaves para você ser guiado pelo Espírito Santo. Abra a tua vida, abra o teu coração. Senhor, eu falhei. Senhor, eu errei. Senhor, eu preciso mudar aqui. Eu estou com dificuldade nessa área. Porque é aí que o Espírito Santo vai te encher e você vai ser guiado pela presença do Senhor. Quantos podem dizer glória a Deus? Se coloque de pé em nome de Jesus.